A paz do Senhor, irmãos. Já ia pegando o microfone, sendo que eu estou com o microfone no rosto. Ai, ai. Obrigado, viu? Eu quero, nesta noite, debaixo de uma liberdade que nos concede o Senhor, de estarmos falando da parte dEle ao coração dos meus irmãos. Nessa manhã, obrigado, filho. De uma forma muito linda, Deus usou a vida do missionário Lirias, e Deus o conduziu no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E também a nossa meditação, o Senhor está nos levando também no Evangelho de Lucas. Evangelho de Mateus fala sobre esse caso. O Evangelho também segundo São Marcos fala, João e Lucas. Eu preferi ficar com Lucas. E nós queremos pedir a Deus que esteja nos dando toda a orientação, pois o nosso irmão Pedro, um homem com as mesmas dificuldades que eu e você, um homem com as mesmas necessidades que eu e você, um homem com os mesmos defeitos que eu e você. Jesus, no seu grupo de irmãos, discípulos, ele não tinha nenhum super-homem. Jesus, junto a esses irmãos, ele chamou homens com muita dificuldade e deficiências. Como ele me chamou, como ele te chamou, nesta manhã o Senhor deixou bem expressamente claro o seu chamado por mim e por você, e a mudança de vida que houve depois do chamado do Senhor na vida de cada um de nós. E o Senhor, ele de uma forma intensa, ele sabendo das nossas limitações, sabendo das necessidades da raça humana, ele não nos abandonou, ele não nos entregou à sorte, não. Ele fez uma obra poderosa no Calvário, dando a cada um de nós a liberdade de sermos resgatados por essa obra do Calvário. Só que tem algumas implicações, e essas implicações mostram um pouco quem somos. Essas implicações mostram um pouco quais são as nossas necessidades. E nós vimos pela manhã um Pedro que com um gesto e uma atitude, ele mudou uma parte da história. Fez com que Jesus pedisse para ele afastar um pouco o barco, e assim que esse barco é afastado, Jesus fala àquela multidão, e quantas transformações. Depois, Jesus fala a Pedro, que tinha saído numa madrugada junto com seus companheiros pescadores, e nada pescaram. E Jesus pede para que ele volte, e ele diz: Senhor, debaixo da tua ordem, eu vou voltar. E eles pegaram tanto peixe que precisou de uma outra embarcação se aproximar para que esses peixes, a quantidade tão grande, não fizesse com que os barcos afundassem. Debaixo da voz, da ordem do nosso Senhor. E ele continua, esse Senhor Jesus, trabalhando com esses homens. E esses homens, eles tiveram momentos altos, momentos de grandes experiências de revelação com Deus, e também momentos baixos. Esse mesmo Pedro, que o Senhor Jesus utilizou-se da vida dele, ele passa por um processo, e Jesus conversando com ele um pouco antes, porque parecia que Jesus não mais ia embora, parecia que Jesus ia ficar com esses homens, e ele ia ficar, nunca só 3 anos, dava a entender que parecia que ele ia ficar muito mais tempo. Mas de repente, Jesus sempre norteando, notificando, informando: olha, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai. Esse templo será destruído em 3 dias. E ele notificando aos que com ele andavam. Mas caiu no coração daquele grupo de irmãos uma certa satisfação, como se isso fosse demorar. E passando 3 anos, chegou a hora. Uma noite como a de hoje, um dia como o de amanhã, de repente, tudo caminhando normalmente,
Jesus no meio deles, Jesus subindo para orar, Jesus atravessando o lago de Tiberíades, Jesus ali com eles, comendo com eles, deitando, dormindo perto deles, eles ouvindo o ressonar do Senhor. De repente, Lucas capítulo 22, e no versículo 54, há uma mudança total, radical, que na minha versão diz assim, Lucas 22, versículo 54. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou dizendo: com certeza, este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro deixa uma história, uma experiência para mim e para você. Pedro, um homem, como há pouco dissemos, com todas as suas limitações, deficiência, como as nossas. Tem hora que nós queremos nos assemelhar a um Paulo, queremos nos assemelhar a uma Dorcas, tem hora que nós queremos nos assemelhar a alguém da vida bíblica com mais robustez, com menos erros, com mais sucessos e menos fracassos. Mas não, nós somos sempre levados a ver que nós somos mais parecidos com os que mais fracassam. Somos parecidos com os que mais erram. Somos parecidos com os que mais amedrontam-se. Nós somos parecidos mais com esses. Mas nós olhamos para nós mesmos achando que não. E é aqui que eu quero ficar um pouco com os meus irmãos. Nós precisamos, nessa noite, levado pelo Espírito, a passarmos por um processo. Ele não vai ser moroso, ele vai ser rápido, mas de grande importância, que é nos conscientizar se nós não estamos nos enganando a nós mesmos. Porque os anos estão passando, 2022 chegou, e a nossa vida cristã, constantemente, ela é confrontada com o sistema vil
do mundo que jaz no maligno. Satanás, ele constantemente tem a liberdade de pegar-nos sempre em uma esquina. E às vezes nós estamos tão desatentos, tão despreocupados, tão presos ao sistema do mundo, que situações terríveis, elas estão para surgir e nós não estamos vendo. Não porque o Senhor já não nos falou na sua palavra, não porque o Senhor não nos mostrou, não, é porque sobre nós vem um sono, vem um cansaço, vem um enfado, e nós começamos a achar como esses irmãos, vai demorar um pouco mais. Ainda haverá tempo do nosso Salvador viver conosco, se relacionar conosco. Amados, negativo. Pode ser que hoje, para mim e para você, para nós, como igreja, sejamos chamados, sejamos convocados para subirmos e morarmos com Ele. E aí nós precisamos olhar e ver se nós não estamos vivendo como nesse período Pedro estava vivendo. O que passou na cabeça desse homem, o que estava se dando com esse homem que teve experiência das mais puras, das mais belas, das mais poderosas com o nosso Senhor, foi um dos homens que em todos os momentos era chamado junto com Tiago e junto com João para estarem na casa dos necessitados, para estar junto com Jesus orando. Ele era um dos que lá estavam. E de repente esse homem com tantas experiências, ele achava que nunca isso se daria. E Jesus, conhecendo o coração de Pedro, como Ele conhece o meu e o teu coração, e Ele sabe das nossas dificuldades e deficiências, Ele notifica Pedro: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Jamais farei isso, Senhor. Jamais, jamais eu tomarei tal atitude. Então nessa noite o Espírito Santo nos chama para que venhamos de fato reconhecer quem somos. Somos necessitados, somos carentes, somos daqueles que precisam do Senhor 24 horas. Se tivesse 25, era 25. Se tivesse 30, era 30. Quantas horas do decorrer de um dia e de uma noite? Nós precisamos estar dependentes do Senhor e deixar bem claro isso para a nossa carne. Carne, eu não faço nada sozinho, eu tenho um Deus que rege. Carne, eu sou submisso. Carne, eu sou dependente. Carne, eu não posso ficar um minuto longe. Carne, urialabaxalá, porque a carne, ela é enganosa, ela acha que nós temos já habilidades. E isso caiu no coração de Pedro. Pedro foi notificado, anunciado a ele que ele não suportaria. A hora que pegam Jesus, ele tem um comportamento tão radical, que ele saca da sua espada e corta da orelha de uns que vieram prender Jesus. Jesus pede para ele não fazer uso, porque quem com espada fere, com espada é ferido. E Jesus pega a orelha daquele homem e coloca no lugar. Imediatamente, instantaneamente, aquela orelha é fixada de novo na cabeça daquele homem. E quem parecia assim, que Pedro estava com toda a razão. Mas Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o teu coração. Jesus conhece. Jesus conhece. E Ele não quer que você seja um super. Ele não quer que você seja o melhor. Ele não quer que você seja o mais. Não. Ele quer que você seja você mesmo. Consciente que Ele é quem te guarda.
consciente de que é Ele que te cuida, consciente de que é Ele que fez no Calvário tudo o que precisava para você subir. É Ele. E Pedro precisava ter essa experiência, porque até então Pedro era aquele que batia no peito. A gente vê o comportamento de Pedro em várias passagens, mas uma delas, a gente vê Jesus conversando com Pedro, e João é o único que narra esse episódio. E João, acompanhando, Pedro se inquieta, porque João está seguindo. João, ele está acompanhando Jesus, e Pedro se inquieta. É bem provável que naquele dia, quando João deitou-se no peito de Jesus, houve uma certa inquietação, porque os lugares que João e Pedro sentavam eram totalmente diferentes. O de João do lado do centro do Senhor, e de Pedro na ponta onde ficavam os serviçais. Então João era olhado constantemente por Pedro, e Pedro mostra como ele era caprichoso. Pedro, ele era como eu e você, tem hora que orgulhoso, tem hora que somos exigentes, tem hora que somos daqueles que, se Jesus não fizer no nosso tempo, do nosso jeito, nós o abandonamos. Se Jesus não fizer como eu quero, eu o deixo. Traço semelhante a de Pedro. E Pedro agora, ele vê ser tirado do meio deles o Salvador. E ele tenta fazer isto, mostrando que podiam, pela espada, proteger Jesus. Tem hora que eu e você também achamos que precisamos proteger a Jesus. Entramos nas redes sociais e brigamos com todo mundo. Brigamos com todo mundo. Os que são contra o presidente Bolsonaro, os que são a favor do outro ou de outra, e nós arrumamos uma ruaça, e temos sempre um parecer, temos uma palavra, e ali não é o nosso lugar, e nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Eu tenho a plena convicção. Mas nós começamos, e agora Pedro, igualzinho o que eu e você também fazemos. Pedro deixou claro que jamais abandonaria o Senhor. E na hora que tomam Jesus, que passa esse processo da orelha, e Jesus é conduzido para a casa do sumo sacerdote, Pedro já não seguia tão perto, tão próximo a ele. Pedro já teve outra postura, distanciou-se, afastou-se. No terraço, eles estão fazendo uma fogueira, e ali está o comentário sobre o Nazareno. O Nazareno sendo inquirido, sendo questionado, e ele de longe olhando, e ele senta nesta roda. Como nós precisamos tomar cuidado com os nossos assentos. Como nós precisamos tomar cuidado aonde estamos assentando. Aquele lugar era o mais prazeroso, porque a fogueira estava lá. Aquele lugar era o melhor que tinha naquele momento. Um pouco distante do Senhor, chega uma mulher e detecta que ele é um deles. E ele rapidamente deixa claro que não o conhece. Não. Mulher, não o conheço. Depois vem um homem. Homem, eu não sou um deles. E depois vem outro homem. Homem, não sei do que você está falando.
Sequência. E lá do outro lado, quem está olhando para Pedro e todo esse processo se dando? Jesus, olhando todo esse processo que você está vivendo, tudo isso que você está fazendo, Jesus está vendo. Desta forma que você se comporta, você ignorando a sua aliança, ignorando o seu chamado, ignorando, Jesus está vendo. E Jesus olha com seus olhos fitos agora nos olhos de Pedro, que à distância percebe isso. Pedro nega, o galo canta. E ele chora amargamente. Quero finalizar aqui. Isto não precisa se dar comigo e com você. Nós temos uma saída. É reconhecer imediatamente que o lugar em que estamos não é para nós. Nós estamos em um lugar com comportamentos que já estamos muito distante. E esquecendo-se da aliança que fizemos com o nosso Senhor. Esquecendo-se dos compromissos que assumimos com o Senhor. E começamos a andar com vida sem mais oração. Não consigo orar mais. Ler a Bíblia, não consigo. Se eu leio é porque eu vou falar, senão eu não leio. E começamos a trazer para dentro das nossas vidas algumas coisas que outrora nós não trazíamos, como as músicas que ouvimos, coisa que nós antigamente não tínhamos ouvido para ouvir, músicas mundanas, começamos a achar que não tem nada demais. Isto é um sinal que estamos negando o Senhor. Gastamos muito tempo no celular. Ficamos no celular brincando, se não tomarmos cuidado, horas e horas. Não conseguimos mais manter diálogos com os nossos. Cada um na sala ou quarto ou cozinha, com o celular na mão. E não conseguimos mais dentro de casa falar das grandezas de Deus. Não traçamos mais planos de uma vida cristã. E começamos a negar a Jesus. Não, Pedro fez isso, eu não faço, não, somos semelhantes. Pedro teve dificuldade e nós também as temos. Quando nós estamos com tais gestos e comportamento, é assim que estamos fazendo. Não, eu não conheço. Não, eu não sei quem é, não. Não. Mulher, nunca andei com eles. Então, nessa noite, o Senhor nos chama para fazermos uma mudança radical. De viver uma vida cristã, entendendo que somos totalmente dependentes de Deus, que precisamos nos encher das coisas que vêm do reino de Deus, e tomarmos cuidado com as coisas do mundo, porque o mundo ele é tão sutil, o mundo ele é tão mau, que tem hora, ele mostra-nos que não tem nada demais se algumas práticas nós hoje tivermos. Não tem nada demais. Se o meu namoro, ele for um namoro já de liberdade sexual. E é engano, porque o nosso namoro precisa ser um namoro santo. Porque a vida sexual é uma maravilha, mas ela é benção para o casamento. Mas aí o inimigo vem e fala, não tem nada demais você ir em determinados lugares, aonde lá eles xingam, eles gritam, eles falam palavrão, não tem nada demais. Você não está falando, você não está participando. Mas o ledo engano. Nós vamos ouvindo,
E de repente nós estamos falando sem se aperceber. Nós estamos falando sem se aperceber. E nós precisamos fugir. Aquele lugar onde Pedro sentou não era para ele sentar. Aquela fogueira foi uma anestesia que foi recebendo Pedro sobre o seu corpo. Mas nos diz Lucas que a porta onde estava o nosso Senhor e aonde estava o nosso irmão dava para que Jesus visualizasse. Eu quero finalizar lhe dizendo, aonde Jesus está hoje, do seu trono de glória, é muito mais do que aquela porta daquela sala. Ele te vê, Ele está te olhando. Cuidado, muito cuidado. A vida cristã, ela é algo maravilhoso, como o Senhor nos falou nesta manhã. Ela é sublime, mas desde que tomamos a posição, eu vou te ouvir, Jesus, eu vou te obedecer. Se você está numa posição em que está negando, negligenciando, esse lugar é um lugar perigoso. Jesus diz que Pedro olhou para ele e viu. Lembrou-se quando Jesus falou, o galo vai cantar. Não, de jeito nenhum, vai. E o galo cantou. E Pedro chorou amargamente. O Senhor quer que isso não aconteça conosco. Mesmo com todas as limitações, Jesus não quer que isso aconteça conosco. Que venhamos chorar amargamente, arrependidos. Só. Vigiemos. Amém. Até aqui nos deu o Senhor. Me alonguei por alguns minutos. Que o Senhor conceda aos meus amados. Obrigado, Valdir.